Salmo número 3. Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Um pequeno trecho para que vocês também façam a leitura do texto bíblico, porque é importante que a gente tenha conexão com o texto. Porque quando a gente lê, a gente acessa uma outra parte do nosso cérebro. Tem uma outra dimensão cognitiva que nós acessamos quando a gente escreve, que nós acessamos quando a gente lê, que nós acessamos quando a gente ouve. São áreas distintas do cérebro. Mas, no início desse salmo diz o seguinte, que ele diz: tantos são os que se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, para ele não há salvação do Eterno. Mas, meu Deus, és um escudo a me proteger. És minha glória, a razão de manter erguida a minha cabeça. Minha voz clamou ao Eterno e ele, em seu santo monte, me atendeu. Deitei e adormeci, mas acordei, porque o Eterno me sustentou. Não temerei a multidão de povos, de que todos os lados se juntaram contra mim. Levanta-te e salva-me, ó Eterno meu Deus. Feriste o rosto de todos os meus inimigos e quebraste os dentes dos pecadores. A salvação provém do Eterno, que sobre teu povo recai a tua bênção. Olha que interessante, porque nesse momento desse salmo, o rei Davi, ele estava sendo perseguido pelo filho Absalão, que queria matá-lo. Houve um contratempo na família de Davi. O rei Davi, ele queria muito casar com uma mulher chamada Batseba. E ela tinha um esposo. Algumas pessoas dizem que ele matou o esposo dela, mas na verdade não foi bem assim. Ele colocou esse homem no exército, né, que estava em batalha, e colocou ele no fronte. Ou seja, com grandes chances do grupo que estava no fronte da batalha ser morto. Mas isso não quer dizer que fosse um decreto de morte. O que aconteceu de fato, né? Ele morreu e aí ele teve um filho. Só que dentro da família do rei Davi, que é um arquétipo de grandeza, tanto que na Bíblia, né, no estudo judaico se diz que o Messias, né, ele é oriundo da descendência do rei Davi. E na família do rei Davi teve inclusive um abuso, onde um filho matou o outro porque tinha abusado de uma moça. Então, existem muitas desgraças nessa família do rei Davi. O que a gente tem que aprender com isso? Que muitas vezes na nossa genealogia nós nos sentimos perseguidos, nós achamos que os nossos filhos estão contra nós. E isso de fato acontece. Eu vejo muitas pessoas que chegam para mim e dizem: meu Deus, eu não sei o que eu fiz pro meu filho que ele me odeia. Eu não sei por que a gente se dá tão mal. E, na verdade, quando a psicogenealogia se faz presente no sistema familiar, ela explica a trama das relações intergeracionais e transgeracionais. Se tiver alguma situação, como foi um abuso, um assassinato, essas situações tendem a se revisitar. E não é Deus que vai definir se determinada situação acontece ou não. Existe uma lei que rege a vida no cosmos. E nós atraímos situações para nós de acordo com aquilo que a gente precisa. Eu sempre digo para os meus filhos: vocês não têm o pai e a mãe que vocês merecem. Vocês têm o pai e a mãe que vocês precisam. E aqui, então, ele diz que ele se deitou e, de repente, ele se levantou na fé, na esperança, no acreditar em dias melhores. E muitos de nós nos deitamos à noite, jogamos o corpo na cama e só esperamos o dia seguinte. E muitas pessoas hoje estão sem esperança. A gente vê muita violência, muita agressão física e não entendemos o porquê. Mas, na verdade, nós temos que buscar o para quê. Sempre tem na história familiar uma história pregressa que fala e que explica esses comportamentos de conflitos entre pessoas da mesma família. Imagine que nessa métrica da criação divina, ele coloca no mesmo núcleo familiar
pessoas que precisam se reconectar, ressignificar as dores. Nós somos representantes dos nossos antepassados na genealogia. Com o rei Davi não foi diferente. Eu vejo muitas pessoas perdendo a esperança, tirando a sua própria vida, entrando em processos depressivos, porque não vem uma luz no final do túnel, se acham vítimas das circunstâncias, ou não encontram um sentido de viver, ou acham que a vida é má. Bom, quero dizer para você que tudo é perfeito na vida. Deus criou essa dinâmica de existir, onde nós atraímos as pessoas que nós precisamos. Então, fica aqui nesse Salmo 3, essa reflexão do rei Davi, que na verdade teve um reinado de 40 anos. A Bíblia ela é toda metafórica. Ele reina durante 7 e depois mais 33. Olha só que arquétipo importante. O 7º é o tempo da criação e depois o 33, que é a representação da árvore da vida. 10 sefirás, né? 10 dimensões e mais as 22 letras do alfabeto hebraico e o Da'at, que é uma manifestação de transcendência, é o entendimento. Então, o reinado dele é um arquétipo. A nossa pegada na Terra, ela é cheia de vícios, ela é cheia de iniquidades e a gente precisa revisitar isso e fazer um caminho como Davi fez, de entendimento. E entender que se nós estamos na vida, é porque Deus precisa da gente. Bom, um grande beijo para você. Leia o Salmo 3. A gente se vê amanhã.